Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, bem-vindos aos 5 minutos de palavra viva que eu tenho para você hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a figura de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que falamos disso? Porque há sempre uma comoção, um debate, uma discussão a respeito de trindade, né? A questão da trindade, não está na Bíblia esse nome. Algumas religiões dizem que somos politeístas por termos essa crença. Alguns acham que isso não existe, é invencionista e teológica. Mas nós vemos as ações independentes, codependentes, interdependentes e únicas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A começar pelo próprio João Batista batizando Jesus no Jordão. Ele vê o Filho, ele vê o Espírito Santo em forma de pomba, que ele foi avisado que o Espírito Santo viria sobre ele, e ele ouve a voz do Pai. Então vamos compreender o que está na falta de entendimento nosso aqui. Primeiro, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, João 14, senão por mim. Jesus, nos seus discursos de João, diz assim: olha, gente, se vocês estiverem em mim, assim como também as minhas palavras estiverem em vocês, tudo quanto vocês pedirem, o meu Pai fará, para que se complete a vossa alegria. Sem mim, nada podeis fazer. Entenda uma coisa: ninguém conhece o Pai se não conhecer primeiro o Filho. Muitas pessoas dizem assim: mas é tão difícil conhecer a Deus, porque nós não conhecemos o Filho. Agora, ninguém conhece o Filho se o Espírito Santo não o conduzir ao Filho. Sabe aquela coisa de você estar um abraço, um aperto de mão por causa de 5 pessoas? Alguém que você conhece, que conhece alguém que vai te apresentar. Quando eu digo que pessoas são mais importantes do que dinheiro, e sempre foi e sempre será, é porque pessoas te apresentam outras pessoas, e essas outras pessoas, elas possivelmente podem abrir portas para você. Entenda, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo, da morte, do inferno. É Ele quem nos apresenta a Jesus. É Jesus, quando temos intimidade, que nos apresenta ao Pai. E é o Pai, quando nos apresentamos e temos intimidade com Ele, que nos dá a coerência, ou seja, nos faz co-herdeiros com Cristo Jesus nas regiões celestes e que nos faz ter mais Espírito dele sobre nós. É interessante, então, você compreender que isso é uma mecânica celestial, é uma mecânica espiritual. Em que sentido? Você não pode ir ao Filho se não for o Pai. E não é burocracia? Não é burocracia. Qual é a qualidade ou qual o nível de santidade que o homem tem para ver Deus? Nenhuma. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Então, quem é que pode começar o processo de santidade em nós? O Espírito Santo. Começando como? Nos consolando, nos exortando, nos redarguindo, nos apresentando a Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo nos apresenta para Jesus, ele já nos transforma, porque o receber Jesus como Salvador já nos faz pessoas diferentes. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Quando nós estamos em Cristo, Cristo faz o que conosco? Nos transforma. A semelhança dele, ele começa a nos transformar no caráter. Ele começa a nos transformar na mentalidade. O homem espiritual discerne a tudo e por ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. E quando nos tornamos íntimos com Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo entende isso, o escritor aos Hebreus entende isso, e chama Jesus de novo e vivo caminho. Cheguemos-nos, pois, com ousadia pelo novo e vivo caminho. Paulo aos Efésios diz: eu rogo a Deus, Pai de Jesus Cristo, que dê aos vossos corações entendimento, que abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês possam ver quais são as riquezas da glória que estão assentadas com Cristo nas regiões celestes. Quando Jesus diz assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. E se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo que vocês pedirem para o Pai, Ele vai dar, porque Ele está vendo a mim em vocês. Ele não vai ver vocês, eles vão ver a mim. E quando vocês se aproximarem do Pai, tudo quanto vocês quiserem, tudo, o Pai dará. Mas a prerrogativa é essa. O Espírito leva para o Filho leva para o Pai te enche do Espírito. O Espírito te leva para o Filho te leva para o Pai te enche do Espírito. Que coisa gloriosa, meu Deus do céu. O Espírito Santo te leva para Jesus porque Ele é o modelo. Jesus te leva para o Pai, que é o Criador, o Autor, Consumador de todas as coisas. O Pai te leva para o Espírito para que Ele te ensine, te aconselhe, te faça ser mais ainda perfeito à imagem do Filho. E nessa triangulação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai crescendo de glória em glória, até que cheguemos à estatura perfeita do Filho. Deus te abençoe, graça, paz e prosperidade sobre a tua vida.